Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo3 e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Hoje vamos estar ignorando aí todas as notícias, as quebradeiras que estão rolando por aí afora e vamos focar no gráfico. Já dizia o grande investidor Bernard Baruch, show me the charts, I'll tell you the news, mostre meus gráficos e eu lhe diria as notícias. Então vamos lá pro gráfico. Começando aqui com o Bitcoin no tempo gráfico do diário, eu chamo a atenção para esse nível que a gente perdeu dos 21.500, tá? Ao meu ver, um nível importantíssimo que a gente não poderia perder. Caso acontecesse, a gente perderia a estrutura de alta, e foi o que aconteceu, e isso aconteceu com volume, tá? E eu costumo dizer bastante aqui que o volume, ele nos dá a dica de quão forte é uma tendência. Então a gente teve um movimento aí relevante. Eu comparo esse movimento que a gente teve aqui com esse movimento que a gente teve aqui atrás, quando a gente fez um pivô parecido de baixa com grande volume. E ele fez esse movimento aqui atrás, a gente se direcionar até o próximo suporte, que estava ali por volta dos 18.500 aproximadamente. Então eu espero, a partir desse movimento, algo parecido, tá? A gente formando aqui um eventual padrão de continuação para vir buscar o próximo nível de suporte abaixo, que está ali, na minha interpretação, entre os 19 mil dólares arredondando e os 18 mil dólares. Então, pensando em compra, esse aqui é o próximo nível que eu vou estar de olho para acumular. Hoje eu tenho uma exposição que me faz ficar muito confortável caso o Bitcoin faça isso aqui ou isso aqui. Eu acho importantíssimo ter uma exposição pensando nesse cenário, devido aos fatores macroeconômicos que estão acontecendo aí ultimamente. Mas, voltando aqui para o gráfico, eu quero chamar a atenção de vocês para o quão forte é esse nível de suporte aí que está entre os 19 e os 18. Eu vejo diversas confluências aí para esses níveis, tá? Primeiramente, se a gente puxa uma retração de Fibonacci do fundo até o topo dessa onda impossível completa, a gente vê que a gente tem um nível importante de Fibonacci, que a gente costuma respeitar bastante, que é o nível de 0,68 aqui, por volta desse nível. Beleza, primeira confluência. Segunda grande confluência nesse nível, entre os 19 e os 18, é esse nível de suporte aqui horizontal que foi respeitado por diversas vezes. Detalhe, se a gente expande mais ainda o gráfico, a gente vê que esse nível entre os 18 e os 19 foi um nível que ele foi resistência lá atrás, em 2017, onde a gente formou o topo do bull market anterior. Além de, se eu abro o gráfico aqui do BTC USDT, esse nível foi onde a gente teve mais negociação desde 2017. Então é uma faixa importantíssima e que, sem dúvidas, ao meu ver, é um ótimo ponto aí para a gente estar olhando para, no mínimo, a gente ter um bounce a partir desse ponto. É uma região que eu acredito que os touros vão tentar defender bastante e que a gente deve ter pelo menos um pullback. Então, a região de compra é essa que a gente vai estar de olho. E pensando em vendas, já que eu acredito que eventualmente a gente vai mais abaixo devido a esse movimento, a gente desce aqui para um tempo gráfico menor para entender quais são as regiões que a gente vai estar de olho para vender. No curto prazo, eu vejo uma espécie de range barra bearish rising wedge começando a se desenhar por aqui. Quando a gente está dentro de um range, eu posso trazer exemplo, um range que a gente fez aqui em cima, um range formando um padrão de bearish rising wedge. A melhor região para a gente estar vendendo esse tipo de padrão é vendas um terço acima do range, em especial nas faixas de Hunter, quando a gente rompe os topinhos anteriores, não conseguindo fechar acima e devolvendo o movimento. Então, pensando nisso, eu fico atento a uma venda aí no curto prazo, ou no Bitcoin ou nas alts, se a gente tiver gatilho, quando a gente tiver um movimento do Bitcoin ganhando aqui esses níveis e mostrando pra gente gatilhos de Hunter acima dos 20.670, basicamente esse topinho aqui anterior. Caso a gente não tenha gatilhos o suficiente nessa região e temos fechamentos candles fortes aqui acima, provavelmente a gente vai fazer um pullback maior, buscando esse nível de resistência acima aqui dos 21.500 arredondando, tá? Aqui é basicamente ali 0,6 e 0,7 de Fibo dessa onda impossível de baixo. A LTB que a gente tem aqui num prazo maior, como o 4 horas, e o nível de resistência aí horizontal, que era o nível lá que a gente não poderia perder. Então, são esses dois próximos pontos aí que eu estou de olho para venda, olhando aqui para análise técnica, e de compra, esse nível aqui, né, forte e suporte abaixo entre os 19
18. Falando da análise de sentimentos, se a gente abre aqui o TRDR, a gente vê uma melhora na análise de sentimento, né? Uma queda no long short rate, o aumento do open interest no curto prazo e um funding negativo, mostrando muita oferta nessa região. Isso me faz acreditar que a gente pode ter, no mínimo, um hunterzinho acima desse topo aqui anterior, onde a gente desenhou aqui uma possível primeira sell zone. Então é nesse nível que a gente vai estar de olho aí para já começar a vender as altas. Como a gente já está um terço acima do range, eu considero que as altcoins que estejam fracas em relação ao Bitcoin, estejam com uma boa relação risco-retorno, já possam sim ser uma oportunidade de short. Então, resumindo o sentimento, ele nos faz acreditar que no mínimo a gente pode ter um hunterzinho aqui acima desse topinho anterior. E em relação às ordens, a gente vê um book aqui mais carregado da parte compradora. Bastante ordens aqui próxima ao preço e acima. Próximo não tem muita coisa, né? Vai começar ali a ter mais ordens a partir do momento que a gente interromper esse topinho anterior, mas mesmo assim não são tão grandes assim por enquanto, tá? E ordens compradoras a gente vai ter lá no fundinho desse range. E, ao meu ver, se chegar aqui dando gatilho, quem sabe pode ser uma compra no Bitcoin de scalp ali por volta dos 20 mil dólares. Beleza? Então, em relação ao sentimento é isso. Por último, antes da gente terminar, eu quero puxar aqui a análise do S&P, tá? Eu acho que a gente tá num ponto importantíssimo. A gente tinha aqui um nível que eu vinha comentando já durante a semana que a gente não poderia perder. Arredondando, esse nível é o nível dos 3.900 pontos. Basicamente, a gente tinha diversas confluências aqui nesse ponto. Era ali o nível de 0,68 dessa onda impulsiva, é um nível de suporte horizontal, é um nível que a gente tinha um fundo aqui importante e era o reteste dessa LTB aqui que a gente rompeu. E a gente ameaçou perder esse fundo e chegamos a perder, né? Mas não fechamos ali totalmente abaixo desse fundo aí dos 3.880, basicamente esse fundinho anterior. A gente veio a perder, mas meio que fechou aqui com um martelinho. E vai ser importante aí a abertura do S&P hoje à noite, tá? Se a gente abre e tem fechamentos aí abaixo desse fundo que a gente formou na sexta-feira, dos 3.840, péssimas notícias. Provavelmente se a gente faz um movimento desse, a gente vai vir buscar o próximo suporte que está lá nos 3.750, tá? Então é importantíssimo o S&P segurar onde a gente fechou aqui e se recuperar a partir desse ponto. Se a gente começa a cair, péssimo sinal. É sinal que a gente vai vir buscar aqui o próximo suporte. Esse suporte é um nível importantíssimo dos 3.750. De forma alguma a gente pode perder isso aqui. Se perder é um péssimo sinal para o S&P. É sinal que a gente tem que caçar fundo, tá? Para vocês terem noção aí das confluências, a gente tem puxando uma Fibo de retração dessa onda impulsiva completa. A gente vai ter aqui nível de 0,68 nos 3.746. Além disso, é um nível de suporte horizontal. Além disso, a gente vai ter também uma região de stop loss gigante abaixo desse fundo. Então, sem dúvidas, é um nível importantíssimo que eu espero, no mínimo, um bounce a partir daqui. Então, resumindo, para o S&P, não podemos perder esse fundo ali da sexta-feira, 3.840. Se perder, péssimo sinal, a gente deve vir aqui para o próximo suporte, que está distante, né? Cerca de 3% do onde o preço está agora. Então, em relação ao S&P, isso, eu não estou olhando o S&P com bons olhos, tá? Num prazo maior. Acredito ser questão de tempo para a gente vir buscar esse nível aqui abaixo. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Vamos ficar ligado aí na abertura do S&P, vai ser bastante importante. Agradeço por assistir até aqui e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.